Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, verso 12. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos em Tua presença agradecidos pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecemos por este dia que estás nos concedendo e também por estes momentos que teremos estudando a Tua Palavra. Continuamos pedindo por todos os que estudam a Bíblia conosco, especialmente os que nos escrevem pedindo orações, que Tu conheces as necessidades e os problemas que cada um enfrenta, todos aqueles que nos escrevem, e especialmente nós pedimos por Wellington, que ontem completou mais um ano de vida. Também pedimos por Paula Evangelista, Naíris Greenwald, Marilena Cunha de Almeida, Adailton Silva, Manuel Fernandes, Afrânio Arruda e todos os demais que nos escrevem, os nomes que eles citam, os pedidos que eles fazem. Ó Pai, atenda-os conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o nosso estudo desta semana. Estamos falando sobre a importância da Bíblia. E ontem, quando nós aqui estudamos, nós procuramos ver como é que a Bíblia ela se descreve. A Bíblia ela tem poder, mas somente se nós a estudarmos, se nós a lermos. Não adianta nós termos Bíblia em casa se nós não lemos, não vai produzir efeito nenhum em nós. A nossa fé na palavra de Deus não deve ser uma fé teórica, tem que ser uma fé prática. Não é nós dizermos assim, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não adianta nós crermos se nós não estudarmos. Então, para que a Bíblia possa produzir um efeito positivo em nossa vida, nós precisamos estudá-la. E a maneira de nós estudarmos é nós irmos anotando versos bíblicos, ir sublinhando os versos bíblicos, ir procurando ver outros versos que tenha a mesma referência daquele que nós lemos, porque a Bíblia ela vai se explicando por si mesma. E nós deveríamos fazer como diz aqui o salmista, que ele guardava a palavra de Deus no coração para não pecar contra o nosso Deus. Quando nós lemos aqui em Jó, no capítulo 22 e no verso 22, Jó, está escrito aqui, esse livro foi escrito por Moisés. Aceita, peço-te, a instrução que profere e põe as suas palavras no meu coração. Jó pedindo a Deus que colocasse as palavras dele em seu coração. Então nós precisamos também ter essa certeza de que nós estamos guardando a palavra de Deus em nosso coração, em nosso interior. Porque se nós não tivermos a palavra de Deus no íntimo da nossa alma, nós iremos continuar fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos antes de conhecer a palavra de Deus. Nós vamos continuar nos rebelando contra Deus e fazendo a nossa própria vontade. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 14, ele escreveu: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então a palavra de Deus, uma pessoa que não busca a presença do Espírito Santo em sua vida, que é uma pessoa chamada aqui de homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Por quê? Porque para essas pessoas, o que está escrito na Bíblia são loucuras. Não são coisas que o homem natural possa aceitar. Então, somente aqueles que têm a presença do Espírito Santo em sua vida e que buscam e que pedem que Deus coloque dentro de nós a sua palavra, é que vão discernir as coisas espirituais. Porque a palavra de Deus, ela só é discernida espiritualmente. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no verso 13, o apóstolo Paulo também vem nos escrevendo: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Paulo, ele vem dizendo aqui claramente que a palavra, ela é de Deus e não palavras de homens.
Muitas pessoas dizem assim, mas a Bíblia é um livro escrito por homens, por seres humanos. Sim, a Bíblia foi escrita por pessoas, seres humanos como nós, só que essas pessoas que escreveram foram usadas por Deus. O Espírito Santo foi quem transmitiu a mensagem, nós já comentamos aqui essa semana. O Espírito Santo deu a revelação ao profeta, à pessoa que estava sendo usada por Deus para escrever partes da Bíblia, e então essa pessoa, ela usou a sua própria linguagem e escreveu o que havia recebido de Deus, como ele havia entendido. Então a Bíblia não foi citada palavra por palavra para que as pessoas escrevessem. Deus lhe deu a revelação, e aí a pessoa que recebeu a revelação escrevia a mensagem na sua linguagem, na linguagem do povo para o qual eles estavam escrevendo, para que eles entendessem o que Deus estava querendo dizer. Então nós temos aqui claramente escrito na Bíblia que nós temos razões para incessantemente dar graças a Deus, porque essas palavras não são palavras de homens, mas sim é a palavra de Deus e que tem eficácia para operar naqueles que creem na palavra de Deus. Também nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 17, no verso 6, Jesus ele disse que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, que é uma fé pequena, o grão de mostarda é considerado uma das menores sementes, e se nós tivermos uma fé, mesmo que seja pequena, mas se for colocada em prática, nós vamos realizar grandes coisas. Mas, infelizmente, às vezes as pessoas, elas não querem desenvolver essa fé que elas têm, mesmo que seja pequena. Então nós precisamos desenvolver a fé através de nós crermos na palavra de Deus, no que está escrito e no que Deus fala a nós através de sua palavra. O evangelista Marcos, no capítulo 9, no verso 24, o evangelista Marcos ele escreveu: imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Aqui, quando Jesus curou um jovem possesso, os discípulos não conseguiram curar esse jovem. E então este pai, desesperado, foi até a presença de Jesus e pediu para que Jesus o curasse. E então, quando Jesus perguntou a ele se ele tinha fé, ele disse: sim, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Quer dizer, ele sentia que ele precisava de mais fé. E nós também precisamos sentir, irmãos, que nós necessitamos de permanecer crendo na palavra de Deus. Neste mundo que nós estamos vivendo, um mundo em que as pessoas não estão mais aceitando a palavra de Deus em suas vidas, estão dizendo que é um livro ultrapassado, é um livro que foi escrito por seres humanos e qualquer livro ou qualquer papel aceita o que é escrito. Então, nós precisamos crer que este livro, a Bíblia Sagrada, não é um livro qualquer. Não foi escrito por pessoas que escreveram o que elas queriam escrever. Elas escreveram o que receberam de Deus, a iluminação do Espírito Santo, a revelação, para poder transmitir a palavra de Deus a nós. Então, se nós colocarmos em prática a nossa fé e pedirmos a Deus que acrescente cada dia mais a nossa fé na palavra de Deus, nós iremos ver milagres acontecendo, aonde, quem sabe, hoje nós não conseguimos ver um milagre sendo operado, mas se a nossa fé for colocada em ação, nós veremos o poder de Deus atuando. O propósito da Bíblia é para nos mostrar como está o nosso relacionamento com Deus e como nós podemos fortalecer esse relacionamento. Se o nosso coração estiver aberto ao Espírito Santo, se nós nos aproximarmos da palavra de Deus com humildade, seremos sempre transformados. Talvez essa transformação não será visível de um dia para o outro, mas
essa transformação ela vai acontecer, mesmo que seja aos poucos, de forma quase imperceptível, mas essa transformação acontece. Então a Bíblia ela tem esse propósito, nos mostrar como está o nosso relacionamento com Deus. E a série que nós estamos estudando fala exatamente de nós crescermos no relacionamento com Deus. E eu volto a dizer que muitas pessoas se sentem pequenas espiritualmente, fracas espiritualmente, é porque não buscam na palavra de Deus o caminho, a verdade, a vida, a solução dos problemas, e então não se desenvolve espiritualmente, não cresce espiritualmente. E a Bíblia ela existe exatamente para isso, para nos mostrar como está a nossa fé em Deus e o nosso relacionamento com Ele. Se nós continuarmos insistindo na indiferença, se nós continuarmos insistindo no pecado e também na recusa a uma mudança que nós precisamos ter, este estudo que nós fazemos não irá fazer efeito. Então nós precisamos ter a certeza de que a palavra de Deus ela é poderosa, mais penetrante do que espada de dois gumes e que ela pode mudar a nossa vida. Mas para isso nós precisamos crer. Nós não podemos ser indiferentes. Nós não podemos recusar o que a palavra de Deus está nos falando. E isso quem faz, isso é obra do Espírito Santo, nos convidando a nos aproximarmos mais de Jesus. E a pergunta é: queremos nós conhecer mais do amor de Deus por cada um de nós? Queremos nós crescer no nosso relacionamento com Deus? Queremos nós ter a nossa fé acrescida cada dia mais no poder de Deus e o poder que tem a Bíblia para transformar a nossa vida? Se nós não quisermos, irmãos, nada vai acontecer. Nós vamos continuar sendo as mesmas pessoas sem nenhuma mudança. Mas se nós quisermos, se nós buscarmos pelo batismo do Espírito Santo e pedindo a compreensão do estudo da Bíblia, nós iremos crescer, iremos nos desenvolver no relacionamento com Deus e seremos fortes para quando nos vier as provações, nós possamos suportar. Se nós dissermos sim a essas perguntas que eu fiz agora há pouco, se nós queremos crescer, se nós queremos aprender mais, se a resposta for sim, nós iremos nos tornar sábios para a salvação, como Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 3, verso 15. Sábios para a salvação. E nós veremos acontecer coisas que nós nunca imaginamos. Eu continuo insistindo e pedindo para que clamemos diariamente pelo batismo do Espírito Santo. É necessário termos uma mudança de vida. Nós não podemos continuar mais sendo cristãos mornos, cristãos indiferentes. Precisamos demonstrar fé viva no poder de Deus, no poder da palavra e levarmos outros também à salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Amanhã nós estaremos novamente juntos, Deus assim nos permitindo, para concluir o estudo desta semana. Que Deus nos abençoe.